No futebol, há vitórias que dão 3 pontos e vitórias que mandam um recado. Mas o que a Holanda fez contra a Suécia pareceu mais uma declaração oficial. Uma declaração: ainda estamos aqui. Por quê? Poucos dias antes do jogo, o cenário era totalmente diferente. A Suécia chegou à Copa do Mundo com muita força. Ela atropelou a Tunísia por 5-1. Um dos maiores placares da primeira rodada. E todos começaram a falar: a Suécia é a surpresa do grupo? Temos uma nova zebra? O time nórdico está pronto para fazer história? Já a Holanda vinha de um empate emocionante contra o Japão. Um empate em 2-2 que preocupou parte da torcida, porque a seleção holandesa não mostrou a forma esperada. E as perguntas começaram. A Holanda está mesmo entre as favoritas? A geração atual pode trazer de volta os dias de glória da laranja? Ou os grandes dias da Holanda já ficaram no passado? E havia algo muito especial antes do jogo, porque Holanda e Suécia, apesar de tantos duelos ao longo dos anos, nunca tinham se enfrentado na Copa do Mundo. Ou seja, foi a primeira vez na história que a Copa do Mundo viu esse duelo. Quanto ao último encontro antes do jogo de hoje, foi em 2017, nas eliminatórias mundiais. Na época, a Holanda venceu por 2-0, e Arjen Robben foi o herói. Ele marcou o primeiro gol e depois fez o segundo. Mas o estranho é que a torcida holandesa saiu irritada, apesar da vitória. Porque, naquela época, o time precisava vencer por 7 gols de diferença para tirar a vaga da Suécia. E, após o segundo gol, todos sabiam que a missão era quase impossível. E foi assim que surgiu a cena mais estranha possível. A Holanda venceu o jogo, mas a Suécia ficou com a vaga. E por isso, quase 9 anos depois daquela noite, os dois times se reencontraram, agora no maior palco do futebol, a Copa do Mundo. E desta vez a Holanda não parou em 2 gols. A Holanda decidiu responder com 5. E o duelo com a Suécia respondeu a todas as perguntas de uma vez. Mas, antes de falar do jogo, há um detalhe muito bonito. A última grande vitória da Holanda sobre a Suécia foi nas eliminatórias da Copa de 2018. Na época, a Holanda venceu, mas não se classificou para a Copa do Mundo. Já a Suécia foi quem seguiu em frente. Ou seja, por muitos anos houve um pequeno obstáculo entre as duas seleções. E em 2026, a resposta veio desde o primeiro minuto. Ficou claro que a Holanda entrou com outra mentalidade. A mentalidade de um time que não queria empate, nem contas, nem esperar a rodada final. A Holanda queria resolver cedo, e a vítima foi a Suécia, que entrou confiante e talvez até confiante demais. Mas o futebol não liga para a semana passada. E o que houve contra a Tunísia não valia nada diante da Holanda. E desde os primeiros ataques, o perigo laranja começou. Movimentos rápidos, pressão alta, passes diretos e a sensação estranha de que o gol era inevitável. E de fato saiu o primeiro gol. Brian Brobbey, o atacante que decidiu transformar a tarde sueca num verdadeiro pesadelo. O primeiro gol veio como um raio, mas o maior choque foi que a Holanda não parou. Em vez disso, seguiu pressionando e atacando, como se o time visse uma ferida e decidisse apertá-la ainda mais. E poucos minutos depois, Brobbey apareceu de novo. O segundo gol em menos de 17 minutos. 2-0. E aqui o jogo começou a mudar por completo. Dava até para dizer que estava praticamente acabado, porque a Suécia, que sonhava com a liderança, de repente passou a tentar sobreviver. E o mais estranho: a Suécia precisou de 90 minutos para fazer 5 gols na Tunísia. Mas a Holanda precisou de só 17 minutos para destruir todos os planos da Suécia. E nas arquibancadas, a torcida holandesa voltou a sorrir. Já a torcida sueca começou a sentir que a noite seria muito longa. E com o tempo, a Suécia tentou reagir. Tentou se reencontrar, mas a cada passo à frente, encontrava a Holanda à espera. E aqui apareceu a diferença real. A diferença de qualidade, de experiência e entre times que sabem jogar partidas grandes. Porque a Holanda não jogou ao acaso nem contou só com a paixão. Em vez disso, jogaram com calma, maturidade e a confiança de um time que conhece seu valor. E, apesar das tentativas da Suécia, a Holanda seguiu controlando o jogo. E o jogo seguiu pendendo para o lado laranja. Então veio o segundo tempo. Todos esperavam uma reação sueca, mas aconteceu exatamente o contrário. Quem respondeu foi a Holanda. E quem falou foi Cody Gakpo, uma das principais estrelas do time, e um dos nomes que precisavam se provar no torneio. Então veio o terceiro gol, depois o quarto, e Gakpo começou a entrar na briga pela artilharia do torneio. E naquele momento, o jogo deixou de ser uma briga pela liderança e virou um show holandês. E, embora a Suécia tenha marcado com Anthony Elanga, o gol pareceu só um detalhe, porque a verdadeira história acontecia do outro lado. A história era sobre uma Holanda que decidiu lembrar a todos o peso do seu nome. E como a noite ainda não bastava, veio o quinto gol. 5 gols completos.
5 gols contra o time que fez 5 na rodada de abertura. E essa é uma das ironias mais bonitas desta Copa até aqui. O time que entrou na segunda rodada com o melhor ataque do grupo saiu dela como vítima do melhor ataque do grupo. E os números contavam a história por si só. A Holanda foi mais letal, mais eficiente e aproveitou melhor as chances, enquanto a Suécia pagou por quase todo o erro. E em torneios como a Copa do Mundo, pequenos erros viram grandes desastres bem rápido. Mas além do resultado, houve uma mensagem maior que saiu do jogo. E essa mensagem era que a Holanda começa a recuperar sua aura. Porque os últimos anos não foram fáceis, a torcida holandesa viveu muitos momentos de decepção. Ela viveu o fracasso de não se classificar para a Copa de 2018. E viveu torneios que acabaram antes que o sonho se realizasse. Mas esta geração parece diferente. Esta geração tem velocidade, qualidade e jogadores capazes de decidir grandes jogos. E, mais importante, tem caráter. E caráter é o mais importante na Copa do Mundo. Quanto à Suécia, talvez precise agradecer à Holanda por uma lição importante. Uma lição que diz: não se julgue após só um jogo, porque o 5-1 sobre a Tunísia fez você se sentir imbatível. Então a Holanda veio lembrar que o caminho ainda é longo e que a Copa do Mundo não tem piedade. E há um pequeno toque irônico aqui. Após a primeira rodada, a Suécia falava sobre a liderança. E após a segunda rodada, começou a falar em saldo de gols. É assim que tudo muda rápido na Copa do Mundo. E no fim, alguns podem dizer que foi só 5-1, mas a verdade é que foi muito mais do que isso. Foi um anúncio de retorno, de força e de intenções. A Holanda não apenas venceu. A Holanda mandou um recado a todos os times do torneio. Um recado dizendo: se esqueceram quem são os holandeses, estamos prontos para lembrar. 5 gols, 3 pontos e um grande passo rumo à classificação. E uma atuação que fez todos que viram o jogo perceber uma coisa: a Holanda pode ter só começado. E se esse é o nível na segunda rodada, talvez o que vem aí seja muito mais perigoso.